Seja bem-vindo, debate parlamentar hoje com os deputados da Madeira na Assembleia da República. São convidados desta edição Guilherme Silva, do PSD, Rui Barreto, do CDS e Jacinto Serrão, do Partido Socialista. Ao longo dos próximos minutos vamos falar dos recados aos partidos deixados ontem pelo Presidente da República e vamos também falar sobre uma comissão eventual que foi criada na Assembleia da República para rever a Constituição, falar também das diretas do PS de Madeira e do PS Nacional, assuntos que marcam a atualidade política. Vamos começar naturalmente pelas palavras que o Presidente da República deixou no dia 5 de outubro, onde fez várias referências aos partidos e apontando precisamente para compromissos que devem ser assumidos entre as diferentes forças partidárias, sob pena de haver uma espécie de implosão. Foi um termo usado por Cavaco Silva. Como é que olha para tudo isto? Enfim, um cidadão comum, eventualmente, que olha para estas palavras do Presidente da República, é capaz de chegar à conclusão que os principais responsáveis dos partidos são todos uns irresponsáveis. Quer dizer, nunca conseguiram se entender em questões que são fundamentais para a governação do país. Bem, pode efetivamente pensar em isso, até porque este discurso do Presidente da República não é um discurso só do dia 5, só do dia da implantação da República, é um discurso que vem fazendo... Novo. É um discurso novo, é um discurso que vem fazendo... novo. Vem-se fazendo no dia de Portugal, no dia 25 de Abril, enfim, noutras intervenções, e que eu concordo e me revejo, e até que já falamos nisso diversas vezes, enquanto vai decorrendo este programa. Isto porquê? Porque há situações que o país está numa situação de tal ordem que obriga a que os partidos encontrem plataformas de entendimento. O país precisa, face ao exterior também, que seja olhado de uma forma positiva e responsável. Ou seja, que nós precisamos de investimento, precisamos de gerar confiança, precisamos de regressar aos mercados, precisamos de captar investimento no país. E para isso tem que haver previsibilidade, tem que haver responsabilidade, tem que haver... As pessoas têm que olhar para Portugal e pensarem que Portugal é um país que lhes dá estabilidade. Ora, quando nós traduzimos isto em quê? Por exemplo, na reforma do IRS ou do IRC, que foi feita e com a colaboração do Partido Socialista. Isso é muito importante, porque isso são pactos a médio e longo prazo que transportam estabilidade e previsibilidade para aqueles... E confiança. E confiança. E isto é fundamental. E nós precisamos disso também para reformar o sistema político, para fazer a reforma do Estado, se é que estamos disponíveis a isto, mas eu acho que devia de ser feito, tem que ser repensado à luz dos tempos onde estamos hoje. Olhe, por exemplo, se calhar vai ser um assunto aqui deste debate, mas, por exemplo, a revisão constitucional, é preciso o Partido Socialista, nunca se far-se-á, quer dizer, há um conjunto de matérias. Mas eu, se calhar, ia aquelas mais do dia-a-dia que têm a ver com as pessoas, que, tendo em conta o estado em que está o país, é preciso haver pontos de diálogo. E os partidos não deixam de ter a sua identidade própria. Primeiro é preciso olhar para o diagnóstico, termos um diagnóstico correto sobre os problemas que existem. Agora vamos ter visões, obviamente, diferentes. E haver uma disponibilidade de parte dos partidos, despirem-se, às vezes, de algum taticismo, de algumas amarras, de uma tentativa de que os partidos, muitas vezes, são máquinas de poder, e o Partido Socialista e o PSD o são, de rapidamente retomarem a liderança, porque isso lhes dá também estabilidade interna. Mas isto destrói ou corrói, muitas vezes, um debate que é muito importante. O Presidente da República tem feito essas inúmeras tentativas. E eu julgo que já há sinais disso. Quando eu ouço, por exemplo, o Francisco Assis, que concorreu com o António José Seguro e que foi agora para Bruxelas, dizer que provavelmente o que é previsível é um bloco central. É um governo PS-PSD. Mas a questão aqui não se coloca única e exclusivamente aos entendimentos que possam haver para a formação de governos. Penso que aquilo que o Cavaco, enfim... É mais do que isso. Mas essa estabilidade... Porque esses entendimentos para a formação de governos muitas vezes são quase que inevitáveis e em função dos momentos e das conjunturas eles têm que acontecer. A questão aqui que o Presidente da República alerta é precisamente para questões centrais para a vida do país, que haja um tal entendimento. Isso é uma questão, obviamente, cultural. O Presidente da República tem reiteradamente chamado a atenção a isso. Julgo que vemos aqui uma fase, acho que é importante. Até para, enfim, para vir eventualmente ao encontro daquilo que o Presidente da República disse, quer dizer, o tal clima de confiança
que nesta altura eventualmente está um pouco fundamental. degradado As pessoas das começam a pessoas em olhar, relação os à classe países começam a política e em olhar. relação às instituições. A nossa dependência recuperar essa e os confiança. parceiros, nossos parceiros externos olham para Portugal, temos eleições a breve trecho e querem perceber o que é que o país tem para oferecer, que compromissos é que o país tem, que estabilidade é que fornece, em termos de pactos, por exemplo, nomeadamente no pacto fiscal, que é muito importante para gerar essa confiança. Estas... Não é só isso que o Presidente da República. Não, o Sr. Presidente da República está a falar de imensas confiança nas instituições Da própria educação que deve ser implementada, a pedagogia, a educação que deve ser feita quer no ensino, quer ao longo da própria vida das pessoas. Eu acho que há aqui uma questão que é fundamental, eu já termino. Isto é uma questão cultural. Os partidos têm que tirar qualquer coisa de si em função de uma coisa maior. Mas é Vão ter que preciso... prescindir disto. E isto vai-se fazendo, vai fazendo escola. Eu acho que nos partidos hoje, nos diversos partidos, há um entendimento que sobre questões estruturantes que têm a ver com o futuro do país devem prosseguir convergências de políticas. Agora, o Presidente da República tem reiterado sobre isto e eu espero que isto consiga gerar uma consequência prática que é efetivamente... Entendimentos, no fundo. Entendimentos. E que se passe, enfim, para a opinião pública com a ideia que, de facto, há um interesse nacional. A última abordagem sua relativamente a esta matéria, enfim, a necessidade do tal entendimento, que por aquilo que tem sido dito aqui, Espírito de compromisso. quase que será impossível isso acontecer. Não, eu julgo que não... A avaliar pelas reações que os partidos tiveram, eu julgo que... infelizmente os sinais são negativos. Eu julgo que às vezes demora algum tempo, mas os partidos têm alguma capacidade de interpretar aquilo que há vontade de... E depois podemos chegar a uma situação e uma vontade que se desobrigará em que esses necessariamente a entendimentos isso. muitas vezes poderão ter que ser à força, como aconteceu com a Troika quando veio para Portugal, que obrigou a um entendimento entre o CDS, PSD e PS. Exatamente, é as circunstâncias. Eu lembro-me que é coisa de 15 dias, houve um estudo que foi publicado no Semanário Nacional que dizia que 70% dos empresários portugueses exigiam que os partidos convergissem para que dessem a tal estabilidade e que fizessem um pacto para os próximos 10 anos. 70% dos empresários que foram inquiridos desejavam que os partidos se entendessem para um pacto por 10 anos. E isto transportado para a ação governativa, obriga a que necessariamente os partidos façam isso. Agora, as circunstâncias também e os desafios do futuro exigirão isso. É preciso que haja, obviamente, essa interpretação e uma vontade intrínseca para isso. Julgo que também o Presidente da República, e com isto também termino, pressente, e isso é um sentimento que se vai fazendo, vai se sentindo na sociedade, que o próximo configuração parlamentar não permitirá uma maioria absoluta, não só da coligação PSD-CDS, nem do Partido Socialista. E, portanto, isto vai se acentuando, este alerta, no sentido, meus caros amigos, vai chegar ao momento em que terá que haver aqui uma convergência mais alargada. E é um pouco sintomático sobre isso, porque eu assisti aos 3 debates que houve nas TVs nacionais entre o António José Seguro e o António Costa. E houve um especial cuidado de não se comprometerem, como por exemplo, com questões fiscais. Aliás, questionados pelos entrevistadores sobre se prometiam uma redução da carga fiscal, nenhum deles quis comprometer, aliás, dizendo até que não era possível baixar para já. Há aqui já um discurso preparatório de que, à medida que se aproxima o ato, há uma consciencialização dos enormes desafios que aí vêm. E, portanto, já não é aquele discurso meramente populista, ou mais taticista, ou mais pressionado à esquerda, como dizia aqui o Dr. Nascimento. Eu acho que esse caminho se vai fazendo e eu julgo que será bom, porque aí é que põe em causa, e é aquilo que o Presidente da República dizia, pode pôr em causa o sistema político. O que é que quer dizer com isto? Ou vocês entendem-se, ou o povo vai um dia dizer de forma a que chega e vai obrigar, sabe-se lá, a uma configuração ou a uma solução que não seja aquela que nós desejamos e que somos democratas e por isso os partidos que fazem parte deste sistema têm que encontrar soluções onde o povo vai tratar delas. Acho que é uma... Rui Barreto, como é que o seu partido olha para aquilo que está acontecendo no maior partido nesta altura, na região, o partido que governa, PSD, e enfim, que não era muito normal acontecer este tipo de debate interno? Não foi normal, tanto não foi normal que nunca aconteceu. Quer dizer, e a primeira vez que aconteceu uma voz dissonante foi há 2 anos, quando o Dr. Miguel Albuquerque disputou a liderança com o Dr. Jardim. Eu julgo que nada será como de antes. Enfim, o PSD teve um líder muito forte, hegemónico, um líder combativo, carismático, e eu julgo que será muito difícil qualquer um dos candidatos que perfilam para liderar o PSD sucedê-lo.
porque terão sempre um termo de comparação. Agora, o que eu acho aqui manifestamente interessante na análise tem sido ver, em primeiro lugar, candidatos à liderança do PSD que atualmente exercem funções governativas no seio do governo e que têm criticado as políticas do PSD. E candidatos que, estando a exercer funções governativas, têm a possibilidade de influenciá-las, porque ainda estão em exercício no Conselho de Governo e manifestamente não o fazem. Como também tem sido interessante verificar que muitas das propostas que alguns candidatos a presidentes do PSD têm apresentado são propostas que o CDS, e é bom dizer também o Partido Socialista, têm apresentado ao longo destes anos. E por isso não é por acaso que os desafios também são tão importantes na Madeira que alguns candidatos, um candidato, neste caso, à presidência do PSD, tem solicitado reuniões, no caso, com o CDS, para discutir matérias do interesse da região. Porque esta questão vai-se colocar... Significa que o CDS já está a olhar, enfim, um bocadinho mais para a frente e posicionando-se para, eventualmente, no futuro, acertar entendimentos governativos, eu fiquei muito grato em perceber que o candidato colhe muitas das ideias do CDS e o CDS também se revê na forma como se pode... Não sou nada, sou um operário do partido e represento o partido naquilo que for melhor. Mas tenho verificado que há manifestamente essa vontade. Acho que também devemos discutir a forma como podemos tirar a Madeira da situação em que está metida, e isso todos seremos poucos para, junto da República, que eu acho que vai ser preciso restabelecer um relacionamento muito diferente, muito mais profícuo e influenciar até algumas decisões que possamos conversar. Para o CDS é indiferente quem ganhar no PSD? O CDS não tem uma escolha, uma preferência, não tem nenhuma escolha em relação à liderança. Isso é um processo que será um processo interno do PSD. O PSD escolherá Mas quem ganhar no PSD pode também, de certa forma, definir aquela que poderá ser a estratégia da oposição, neste caso, para as próximas eleições regionais. Bom, eu julgo que o CDS tem uma estratégia definida e poderá até ter tem um congresso marcado para o próximo ano. Se houver alguma alteração, será, obviamente, feito em congresso, ou, se entender, o Conselho Regional, que também está habilitado para isso. Julgo que não pode ser o PSD a condicionar o CDS. O CDS tem, como líder da oposição, deve-se afirmar como um partido de moderação, de equilíbrio e de propostas com enorme responsabilidade, de valor acrescentado, continuar a trabalhar dessa forma assertiva e pedir ou estar, digamos, próximo das populações para merecer a confiança do voto. Aquilo que for a liderança do PSD e aquilo que resultar do resultado, o CDS obviamente que se interpretará a vontade soberana. E estará aí o CDS pronto para o combate, não é? Eu acho que o CDS é um partido estruturante, importante, responsável. Tem apresentado um conjunto de propostas na Assembleia Legislativa Regional de grande valor. Isso tem sido reconhecido até pelo PSD e pelo Partido Socialista. E julgo que é um partido que tem melhorado muito a qualidade dos seus quadros e das políticas que tem preconizado. Eu julgo que é um partido importante para o futuro da Madeira, não tenho dúvidas disso. Rui Barreto, também a sua opinião relativamente a esta eleição de António Costa, enfim, ele que aparece agora como candidato a primeiro-ministro. Bom, eu acho que a vitória do Costa é uma vitória clara. O Partido Socialista teve 67%, ganhou, salvo erro, perdeu em 2 distritos. Portanto, foi uma vitória muito expressiva, muito clara. Finalmente tinha decidido avançar contra seguro. Julgo que é importante para o maior partido da oposição ter uma certa estabilidade. E até na sequência daquilo que tem sido também muito do nosso debate, de maior disponibilidade para vir a jogo e para gerar compromissos. Penso que o PS terá arrumado internamente algumas questões com o passado, ou pelo menos espero que assim aconteça. Agora, há aqui uma questão que me preocupa com a entrada do Costa. A entrada do Costa significa um pouco o regresso de gente muito ligada ao José Sócrates. E há nas suas fileiras muitos dirigentes ligados ao José Sócrates, que não foi um governo razoável, nem bom para o país. Sabemos bem um conjunto de políticas que tomaram e as consequências que daí advieram. Espero que o Costa, enfim, que venha a jogo, que seja capaz, neste ano que falta, que estará fora do Parlamento, que é uma situação pouco confortável para ele,
mas que através da liderança parlamentar e ele próprio possam estar disponíveis para, daqui até lá, naquilo que for possível discutir, porque é muito importante para o país essa estabilidade, mas preocupa-me, efetivamente, digamos, um certo regresso do socratismo à primeira linha do Partido Socialista e o que isso possa significar num conjunto de manifestos interesses que ainda pululam pelo largo do rato. Enfim, mas espero que o Partido está a dizer isso porque considera que António Costa eventualmente poderá ser um adversário, digamos assim, mais temível, enfim, entre comas, para a coligação? Eu não sei se será um adversário mais temível. Eu acho que ele, a forma como ganha de uma forma clara. Também acho que o António José Seguro teve a ingrata tarefa de liderar o Partido Socialista num momento difícil, em que o Partido Socialista tinha conduzido o país ao resgate e ele estava a liderar o partido logo a seguir, numa bancada e num grupo parlamentar que não foi selecionado por ele, foi selecionado pelo anterior Primeiro-Ministro, o José Sócrates, e, portanto, houve ali, ele tentou descolar-se um pouco da herança que recebeu e toda aquela entorragem, todos os parlamentares, a maioria dos parlamentares e quem estava na Assembleia da República percebia claramente isso, estavam com a anterior direção. E por isso foi muito difícil, teve que fazer uma gestão gigantesca de equilíbrios e de assuntos para arrumar no passado, e ele não conseguiu manifestamente se afirmar, e com a sombra do Costa de qualquer momento vir regressar. Todos nós relembramos que há um ano atrás o António Costa esteve quase para disputar a liderança do Partido Socialista, depois chega a acordo em Coimbra, no famoso documento de Coimbra, e portanto a disputa do Partido Socialista nem sequer é uma disputa de programa nem de linhas ideológicas distintas. É, eu sou melhor do que tu para derrotar este governo. É uma guerra de pessoas. Isto que obviamente pode criar alguns problemas. O Jacinto Serrão estará melhor habilitado para responder a essa questão, se isso deixou feridas, se as feridas vão ser saradas, e qual o grau de disponibilidade da anterior direção para colaborar, enfim, mas sempre soltar a oposição estar forte, respondendo-lhe à questão, é bom para o Governo uma oposição forte e também espero que o Partido Socialista esteja à altura dos compromissos e daquilo que se impõe ao país. Vamos avançar no programa e falar de revisão constitucional. Nesta altura há uma comissão criada na Assembleia da República, Rui Barreto, uma comissão eventual que vai ter que tratar destes processos, quase que exclusivamente processos oriundos da Madeira, um do CDS e outro do PSD. A Madeira é que manda no Parlamento. Pois é verdade, nós apresentamos, o PSD apresentou uma proposta, um projeto de revisão constitucional e o próprio também, em consequência de... Puxadinho? Não, o senhor sabe tão bem que os projetos deram entrada no Parlamento Regional, foram discutidos aqui, foram ambos aprovados. E o CDS sempre disse, se abrisse esta discussão na Assembleia da República, não deixaria de apresentar, eu próprio apresentar o projeto de revisão constitucional, o que materializei. Agora, o que eu considero é que, agora foi instalada a comissão eventual para a revisão constitucional, vai ser empossada, quarta-feira. Aprovada por unanimidade, não é? Exatamente. E, portanto, eventualmente tinha de ser. Portanto, nós não vou deixar de vincular o pensamento que preconizo no texto, que é do projeto de revisão constitucional. Agora, é óbvio que as expectativas são reduzidas pelo facto de quer as direções do partido do qual faço parte, e do Partido Social Democrata, e também do Partido Socialista, que pôs-se à margem, e manifestamente será difícil qualquer Portanto, isto é o cumprir de uma mera formalidade, pouco mais, do seu ponto de vista. Eu gostava de fazer, eu acho que gostava, e toda a gente entende isto, gostava de fazer um debate em que houvesse uma disponibilidade dos partidos, das direções partidárias para fazer uma revisão constitucional. Obviamente que daqui sairia um debate, uma discussão e eventuais alterações com outra qualidade do que aquela que será feita, porque não havendo ambiente melhor, não havendo disponibilidade dos partidos para mexer no texto, manifestamente será, espero que assim não seja, mas aquilo que eu prevejo é que seja um campeonato regional na Assembleia da República, o que eu lamento. Mas haverá aqui alguma forma de Madeira, enfim, neste caso o CDS e o PSD e os deputados da região, agora é importante manter, poderem transformar isto, enfim, em algum ganho, digamos assim, para a região, mesmo sem havendo a tal revisão da Constituição? Eu vou procurar e respondendo à sua questão. Não foi por protagonismo mediático. Eu vou procurar, porque acho que são matérias
que são importantes para a região e que o partido que eu represento se revê, e eu próprio também, que tem a ver com o aprofundamento dos poderes legislativos, da autonomia fiscal, e, portanto, eu procurarei, através do texto constitucional e de algumas propostas que estão lá inscritas, fazer um discurso pedagógico na Assembleia da República, demonstrando e às vezes quebrando alguns preconceitos e algumas ideias pré-feitas que são erradas. Eu vou procurar no debate fazer isso. Obviamente que isto não tem a amplitude de eventualmente provocar algumas alterações, mas tendo em conta que num futuro muito próximo, quem governar a Madeira, será necessário estabelecer relações institucionais sãs com a República, seja qual for o governo, e discutir assuntos que são importantes para a Madeira, como o reforço dos poderes e da autonomia fiscal, que são extremamente importantes para resolver os problemas da Madeira. Eu vou investir nessa matéria para não só desmistificar algumas cabeças que lá andam, mas para fazer valer as virtualidades que a proposta... Quando fala em desmistificar algumas cabeças, significa que entende que existe alguma animosidade por parte de alguns dirigentes dos maiores partidos, neste caso, há duas coisas que me preocupam, que é... o Governo Regional da Madeira tem pouca credibilidade no continente, no Governo da República e, enfim, por um conjunto de vicissitudes, nós já falamos sobre isso, pela forma como conduziu os destinos nos últimos tempos. Nós estamos com déficit de credibilidade na República. E este debate pode servir para recuperar esse... Eu acho que é importante... Ao contrário. Eu acho que é importante... Não, deixa-me explicar. Eu acho que é importante... Vai ser importante no próximo Governo Regional restabelecer essa credibilidade. Depois, há algumas ideias alguma percepção que as pessoas têm, nomeadamente no que seja à zona de baixa tributação fiscal, ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, à despesa fiscal, à forma como isto foi criado e às suas valências para a região autónoma da Madeira, que algumas cabeças lá não entendem. E, portanto, pode ser sempre uma boa oportunidade, e eu estou disponível para isso, para lhes fazer perceber algumas realidades. Vamos perceber se isso vai acontecer. Portanto, assim ou não. Eu acho que isso, quanto mais não seja por isso, valerá a pena, mesmo que na circunstância não se possa alterar nenhuma linha também, o PSD. Agradeço ao Jacinto Serrão, também ao Rui Barreto, Guilherme Silva. Por hoje é tudo, é o ponto final nesta edição. Voltamos na próxima semana com os deputados na Assembleia Regional. Boa noite, fique bem.